Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai estar trabalhando nossa segunda aula relacionada a fator de potência, especificamente falando um pouco mais sobre capacitores e especificamente sobre como corrigir o fator de potência de uma instalação, né, utilizando esses componentes, certo? Então, na semana passada, a gente finalizou nossa aula falando que uma das formas de corrigir o fator de potência seria utilizando capacitores, tá? E normalmente ele era utilizado principalmente por causa do aspecto econômico, por ele ser mais barato e mais certeiro, vamos colocar assim, na hora de corrigir o fator de potência. E um dos aspectos que eu acabei esquecendo de mencionar é que ele oferece maior flexibilidade, por eles serem componentes que a gente vai estar instalando dentro da instalação, né, instalando como se fosse um motor, por exemplo, né, uma carga qualquer, a gente tem uma maior flexibilidade em ter uma solução para o nosso problema, beleza? Então, basicamente, o que é que nós temos de parâmetros dos capacitores? Normalmente, vocês devem saber, já devem ter visto um capacitor daqueles de eletrônica, né? E aí, todo capacitor ele vai ter uma capacitância nominal. Essa capacitância nominal é fornecida pelo fabricante, tá? E essa capacitância não quer dizer que seja a capacitância real daquele componente, né? A gente sabe que tem um certo erro ali entre o que está sendo prometido e o que de fato é, assim como nos resistores, etc. Tá? Quando a gente trata de capacitores para a finalidade de instalações elétricas industriais, a gente tem também essa capacitância nominal e normalmente esse valor de capacitância ela é dada em microfarad, tá? Apesar de não ser bem com a capacitância que importa para a gente de fato, tá? Quando a gente está trabalhando com capacitores em instalações elétricas, a gente vai estar mais interessado na potência, certo? A tensão nominal dele, né? Isso é importante em qualquer tipo de equipamento. A corrente nominal, tá? Também dele. Ali eu verifiquei que está um errinho aqui na chave que eu acabei colocando, tá? Aqui onde tem valores eficazes, seria valores eficazes de tensão e corrente. Consequentemente, da potência também vai acabar sendo eficaz. Mas ali eu queria deixar isso bem claro, que seriam os valores eficazes de tensão e de corrente, visto que em instalações elétricas a gente tem uma corrente alternada, né? Então a gente tem diversos valores de tensão e corrente com o passar do tempo. Então a gente vai estar trabalhando com os valores eficazes de tensão e corrente, tá? Potência nominal. A potência nominal do capacitor, que era o que eu estava mencionando, é o que mais importa comercialmente para a gente, tá? E qual é a potência reativa que aquele capacitor vai nos fornecer, caso ele esteja sob a tensão e frequência nominal que ele foi desenhado para, tá? E também vocês devem lembrar lá de circuitos que um capacitor também tem uma carga atrelado a ele, certo? Então, basicamente, são esses os parâmetros dos capacitores. Agora, com o capacitor, né, que seriam esse cara aqui, um capacitor um pouco diferente da eletrônica que vocês estão acostumados. Esse aqui seria um capacitor utilizado para instalações elétricas, né, um capacitor da WEG. Se eu pegar esse capacitor, adicionar ele, né, numa só solução, dispositivo de manobra, de liga e desliga, dispositivo de controle, que vai controlar quando ele está ligado ou quando ele está desligado, e um dispositivo de proteção, a gente vai ter essa solução aqui, que é o que a gente deseja na correção de fator de potência, que seria o que nós chamamos de banco de capacitores. Então aqui a gente pode ver contadores, pode ver relés, etc., que está ligado a esses capacitores aqui abaixo deles, tá? Então, ainda relacionado aos capacitores, né, a gente tem essa equação aqui que vai relacionar aqueles parâmetros, tá? Então, a capacitância ela vai ser dada por 1000 vezes a potência reativa dela dada em kVAR, por isso que eu tenho esse 1000. Então, se eu tenho lá um, um capacitor de 9.1 kVAR, vou colocar só o 9.1 aqui no QN, tá? Isso divididos por 2πf, lembrando que esse 2πf é a frequência angular, né? É aquele ômega, tá?
vezes a tensão nominal aplicada entre os terminais do capacitor elevado ao quadrado, tá? Então, o que é essa tensão nominal? A tensão nominal vai depender de como ele está ligado, né? Não só da tensão de fase ou a tensão de linha daquele cara, mas sim a tensão que está aplicada entre os terminais do capacitor, certo? Então, aqui é um exemplo disso, né? Essa é uma tabela de dados, de características dos capacitores da WEG no modelo UCWT, certo? Então, por exemplo, né? Se a gente pegar aqui um capacitor, aqui são os capacitores de 220 volts, certo? Isso desenhado por fase, tá? Potência reativa de 0,5 kVAr, se ele tiver uma ligação triângulo, tá? Ele vai dar essa potência. Lembrando que a ligação triângulo, pessoal, a tensão que está aplicada ao capacitor, né, vai ser 2 vezes a tensão de fase. Então, seria 2 vezes tensão de fase, não, perdão. Raiz de 3 tensão de fase, né, que seria o 220 raiz de 3, que dá o 380. Por que ligação estrela, né? Porque quando a gente está trabalhando com esse aqui seria um modelo que trabalha com, com 3 capacitores conectados ali, tem alguns terminais, eu tenho que ligar ele ou em estrela ou em triângulo, né? No caso aqui ele está ligado aí em triângulo. Ele vai ter aí que ele já ajuda a gente bastante, né? Ele diz qual seria a corrente nominal, qual é o fusível, qual é o cabo, né? Todas essas considerações relacionadas aos capacitores, tá? Então ali aí eu tenho de 380, 440 e assim sucessivamente. Agora, como que eu faço a compensação do fator de potência? Eu sei que eu tenho um cosseno φ, um fator de potência qualquer, né, que eu tenho atualmente, e um fator de potência que eu desejo. Como a gente falou na semana passada, a gente sempre vai estar querendo um fator de potência acima de 0,92 pelo menos, né? Idealmente a gente vai estar procurando 1, mas isso é bem provável que a gente consiga. Então a gente tem que conseguir pelo menos o 0,95 normalmente, na prática, tá? Então, basicamente, se eu tenho uma instalação elétrica que ela tem um fator de potência FP1, né, o cosseno de φ1, para um valor de FP2, cosseno de φ2, a gente vai ter essa equação aqui, ó, Q1, né, a potência reativa 1 é igual a potência ativa vezes a tangente de φ1, certo? A relação entre Q e P, lá pelo triângulo de potências, é a tangente, vamos lembrar, né? Então, se eu tenho o fator de potência, né, eu consigo encontrar quem é o ângulo que tem entre esses dois caras e assim sucessivamente eu vou conseguir encontrar quem é a tangente dele, certo? Mesma coisa para o Q2, notando que se eu vou modificar a minha instalação de forma ao fator de potência aumentar, eu não vou estar aumentando a minha potência ativa, tá? Eu só vou estar reduzindo a minha potência reativa, certo? Então eu vou ter um ângulo diferente que condiz com esse fator de potência desejado. Então a diferença entre essas duas potências, né, Q1 menos Q2, vai ser igual ao P, que é igual para eles, dividir vezes a diferença entre essas duas tangentes, tá? Então a gente vai chamar essa diferença entre potências reativas de QC, tá? Então basicamente a gente vai ter, na primeira situação a gente tinha essa potência reativa daqui de baixo até em cima, né, esse kVAR1, que é o Q1, tá? Para o desejado, a gente tem esse kVAR2, que é o Q2, e essa diferença entre elas é o QC, a potência reativa do capacitor que vai ser inserido, ou do conjunto de capacitores que vai ser inserido, certo? E note aqui que até no gráfico, a potência ativa vai permanecer a mesma. Para a primeira situação, eu tenho φ1, né? Aqui da horizontal até essa reta aqui, e φ2 da horizontal até essa reta mais baixa, certo? Então, QC vai ser igual a potência ativa vezes a diferença da tangente de φ, certo? Então, é assim que a gente vai calcular qual que é a potência reativa necessária a ser fornecida pelo capacitor, tá? Que a gente vai ter um exemplo, né? Como corrigir o fator de potência de uma instalação
cuja carga instalada é 150 kW. Possui um fator de potência 0,7 e deseja corrigir para 0,92. A gente tem alguns dados que são interessantes para resolver essa questão, tá? Então, a gente tem 150 kW, né, que seria a nossa potência ativa, 150 kW, certo? E a gente tem esse 0,7 e 0,92. O 0,7 é o nosso fator de potência atual, tá? 0,7, beleza? E o fator de potência desejado é igual a 0,92, tá? Só que lembrando que o fator de potência é o cosseno de um ângulo φ, beleza? Então, eu posso encontrar, por exemplo, se eu chamar o fator de potência atual, é o cosseno de φ1, vamos chamar de φ1 ali, tá? Que é igual ao 0,7, beleza? Matematicamente, posso achar esse φ1, dizendo que φ1 é igual ao cosseno a menos 1, 0,7, é o arco cosseno, que é 0,7, né? Esse valor aí vai nos fornecer um φ1 igual a 45,57 graus, tá? E a gente fazendo a mesma coisa para o fator de potência desejado, tá? Fator de potência desejado é igual ao cosseno de φ2, que é igual a 0,92, tá? Então, se eu fizer essas contas aí, o meu φ2 vai ser igual a 23,07 graus, tá? Então, aplicando lá naquela equaçãozinha que está lá, no slide anterior, QC vai ser igual a potência ativa vezes a variação da tangente de φ, certo? Que isso vai ser potência vezes tangente de φ1 menos tangente de φ2. Ops, isso aí, tá? Então, substituindo valores aí, a gente vai ter QC igual, vou colocar só 150, que daí a nossa resposta vai ser em K também, vezes a tangente de 45,57 graus, esse valor, menos tangente de 23,07 graus. Resolvendo isso aí, eu vou ter que o meu QC vai ser igual a 90 kVAR, beleza? Então, a gente precisaria para corrigir esse fator de potência, um capacitor que nos fornecesse essa potência aí. Então, dando prosseguimento, como que a gente faz a medição do fator de potência, né? A gente pode fazer de duas formas distintas, né? A medição direta, que a gente vai estar utilizando um equipamento chamado cocefímetro, né? Nota-se que o pessoal da engenharia, normalmente, eles são bem criativos nos nomes, né? Se eu estou medindo um cosseno de alguma coisa, vou botar o nome de cocefímetro. E aí eu já tenho o valor direto do fator de potência, né? E aí eu também tenho uma forma indireta. Por que indireta? Porque eu vou utilizar mais de um equipamento, né? Para eu medir duas coisas que não são de fato fator de potência, e com essas duas coisas ou três coisas eu vou encontrar quem que é o meu fator de potência. Ali eu coloquei um exemplo de utilizar um vatímetro e um varímetro, né? Um cara que mede potência ativa e outro cara que mede potência reativa. Se eu tenho esses dois valores, eu consigo encontrar fator de potência, certo? Além disso, eu gostaria de mencionar que a avaliação do fator de potência feita pela concessionária, ela pode ser feita de duas formas, tá? Ela pode ser feita da avaliação horária, né? Onde eles vão verificar hora após hora, né? Toda hora eles vão fazer uma medição de quanto foi medido de potência ativa e quanto foi medido de potência reativa, para avaliar se você está ou não dentro dos parâmetros estabelecidos. Ou então ele vai fazer de forma de avaliação mensal,
tá? A avaliação mensal, ela é feita, como o nome sugere, uma vez por mês e verifica se você consumiu, se você teve um fator de potência diferenciado, que não atende às normas, certo? Ponto de localização dos capacitores. A gente já falou como a gente vai corrigir, agora eu vou dizer, vamos ver quais são os locais mais usuais de você colocar o capacitor para corrigir o fator de potência, certo? Então aqui está uma conexão, tá? Só para a gente se situar um pouco. Aqui seria o transformador, onde está a entrada de energia, tá? Que seria o primário do transformador, essas duas bolas é o símbolo do transformador, né? Então, para a esquerda desse cara, a gente tem o primário do transformador, tá? Para lá é a concessionária. Para a direita eu tenho a minha instalação, tá? Então, primário do transformador, secundário. E daqui para baixo é tudo instalação nossa, né? Instalação nossa, entre aspas, né? Seria a instalação elétrica que a gente está analisando, certo? Cada um dessas chavezinhas podem representar uma seccionadora, pode representar um disjuntor ali, certo? E aqui tem alguns capacitores, né? C2, C4, C1, C3, e esse cara aqui vocês também já conhecem, seria o nosso motor, né? Então, o primeiro lugar, pessoal, que a gente pode corrigir é na entrada de energia de alta tensão, ou seja, no nosso caso aqui, o primário do transformador. Normalmente, esse tipo de correção é feita somente para grandes consumidores de energia, porque normalmente esses caras vão precisar de um capacitor mais robusto e por ser mais robusto ele é mais caro, tá? E além disso, os efeitos dele é mais relacionado à concessionária, tu não vai ser multado, né? Mas dentro da tua instalação tu ainda vai ter problemas, né, relacionado à eficiência energética, à redução de perdas, enfim, né? Então, a gente não tem tanto um benefício tão considerável, tá? A segunda forma é correção na entrada de baixa tensão, seria esse C2 aqui, ó, tá? Ou, perdão, né? O C4 seria esse cara aqui, né? No primário. Na entrada de baixa tensão, que seria o C2, né? Ele está conectado ao secundário do transformador. Esse cara normalmente é utilizado para a gente para ele atuar quando o meu transformador estiver subutilizado. Quando ele está subutilizado, o transformador, assim como os motores, ele tem um fator de potência reduzido, né? Então, quando ele está subutilizado, eu coloco o capacitor em operação para que eu consiga melhorar o meu fator de potência devido ao transformador, certo? A terceira forma aqui, que é uma muito utilizada, só que ela é muito custosa, dependendo de como você for utilizar, tá? Que é a correção localizada ou individual, né? Que seria esse cara aqui, ó, que está em paralelo com o nosso motor, né? Basicamente, quando eu tenho essa correção localizada, a gente vai ter um dispositivo só de acionamento motor-capacitor. Então, quando o meu motor entrar em operação, ele vai entrar o capacitor também. Então, eu faço uma correção específica para aquele motor e assim, sempre que ele atuar, ele vai estar os dois atuando junto e ele vai ter um fator de potência bem interessante. Se ele for a razão específica do baixo fator de potência da instalação, está resolvido o problema, tá? O problema é se eu tenho diversos motores e eu quero fazer correção localizada em todos eles. Aí eu tenho um problema grande porque o custo disso aí vai ser muito grande, tá? Quando eu tenho esse tipo de situação, eu posso optar por uma correção mista, que seria esse C3 aqui, a gente está ligado a diversos circuitos aqui, ó, tá? E esse cara, ele vai trabalhar conforme for a minha carga, ele vai ser automatizado, conforme for a minha carga, que pode ser uma carga temporizada ou através de medições de tempos em tempos, ele vai medir ou verificar como que está o fator de potência e vai inserir ou retirar capacitores do banco de capacitor lá, fazer algumas ligações, para que eu corrija esse fator de potência de forma automatizada, tá? Uma questão, pessoal, relacionada ao fator de potência, a correção de fator de potência de forma individual. Quando eu ligo esse cara diretamente ao motor, né, de forma localizada, dependendo da forma que eu conectar, pode ser que eu possa causar problema de qualidade de energia dentro da minha instalação. Especificamente,
relacionado a harmônicas. Não sei se isso foi mencionado para vocês anteriormente, né, em outras disciplinas, mas as harmônicas, elas basicamente estão relacionadas a ondas, né, devido a dispositivos eletrônicos que vão causar baixar a qualidade de tensão e corrente que está sendo fornecida para o equipamento, reduzindo a vida útil desse cara e também o desempenho dele para a atividade que ele está fazendo, certo? Então a gente tem que evitar esse cara. Então, para isso que eu coloquei essa tabela aqui, tá? Essa tabela foi extraída do livro do Mamed, tá? E ela está relacionada relaciona a potência do motor e a velocidade síncrona dele em RPM, qual que é o capacitor máximo que eu posso estar ligando a ele, ou qual o capacitor desejado que você deveria ligar a ele para correção, tá certo? Algumas situações que eu devo evitar o uso de capacitores para correção de fator de potência de motores, né? Especialmente de forma localizada. Motores sujeitos à reversão de rotação, se eu vou inverter a rotação dele e não usar. Sujeitos a partidas excessivas, para evitar o liga-desliga ali, capacitor carregando e descarregando. Acionamento de elevadores ou guindastes também não é bom. E que trabalhem em múltiplas velocidades, como alguns motores que existem de 2 velocidades, como o motor da Lander, por exemplo. E dito isso, pessoal, a gente tem a atividade para hoje, tá? A primeira questão, calcule e corrija o fator de potência das seguintes instalações, tendo 30 motores de 10 CV com fator de potência 0,85, tá? Então, basicamente, é só você pegar a potência desse cara, certo? Multiplicar por 30, fator de potência 0,85. Mesma coisa por de 3. E depois pesquise quais as formas de medir indiretamente o fator de potência de uma indústria. Faça uma breve explicação sobre a forma de medição que você encontrou. Nada muito grande, tá, pessoal? Ali, sei lá, 5, 6 linhas fazendo a explicação. Se quiser fazer mais extenso, pode fazer, mas não precisa. Se quiser fazer um esquemático para ajudar o entendimento, também é bom. Beleza? Um abraço e bons estudos aí.